Oi, pessoal. Capítulo 8. A estátua de Palas Atena. Péricles, que se afastara por uns instantes, voltou e retomou a palavra, explicando todo o desenvolvimento da extensa frisa até chegar à procissão das virgens atenienses, portadoras de vasos. E quanta coisa naquela frisa! Havia o grupo dos magistrados de Atenas, o dos pontífices, etc. Vinham, por fim, os portadores do novo péplo oferecido à deusa. Dona Benta admirou grandemente aqueles primores, dos quais a posteridade só iria conhecer fragmentos. Tudo isto vai ter vida muito breve, murmurou com tristeza. Lá no meu tempo, que é há 2377 anos de hoje, destes mármores só restará o que foi recolhido ao Museu Britânico em Londres. Londres? Sim, a capital da Inglaterra. Inglaterra? Sim, um país que ainda vai nascer e formará o maior império moderno. O Museu Britânico abrigará estes mármores, ou a parte destes mármores que escapará ao martelo do fanatismo barbaresco. O mundo é um perene fazer e desfazer, Sr. Péricles. Aqui nesta Acrópole, o meu século só encontrará ruínas, colunas e lajes roídas pela erosão. A vidência da velhinha possuía algo de impressionante. Os dois gregos sentiram um aperto na alma. Bem, disse Péricles, podemos agora ir ver o Partenon por dentro. E convidou Dona Benta a segui-lo. Entraram no templo. Ainda havia por lá andaimes e operários entretidos nas decorações. Dona Benta chamou para perto de si os meninos e explicou. Aqui é a pronaos, isto é, a parte que vem antes da naos. Naos é como os gregos chamam a nave de seus templos. Duas palavras que também significam navio. Estas colunas são dóricas. Reparem, o estilo mais severo de todos. Notem que saem do chão como troncos de palmeiras, sem que se apoiem em bases ou plintos. Isto faz que o Partenon nos dê a impressão de uma coisa naturalmente brotada do solo. Se as colunas se apoiassem em plintos, a impressão seria outra. Seria de uma coisa colocada sobre o solo. Os meninos ficaram cientes. E o grupo transpôs o portal que se abria para a naos, ou o santuário da deusa. Dona Benta parou, estarrecida. 10 majestosas colunas erguiam-se de cada lado, cercando como sentinelas a maravilhosa Palas Atena, a mais rica obra-prima da escultura grega. Uma estátua de 12 metros de altura sobre um pedestal de 3, toda de marfim e ouro. A padroeira de Atenas lá estava em atitude ereta, na sua túnica talar, isto é, que descia até os pés e sobrava, túnica de pregueamento muito bem estudado e toda de ouro. As partes nuas eram de marfim, os braços, os ombros e o severo rosto olímpico. A morna totalidade do marfim translúcido dava a sensação da carne. Que maravilha! Exclamou Dona Benta, deslumbrada. Tudo ouro, marfim, pedras preciosas e arte, a mais requintada das artes. E pensarmos que este prodígio não chegará aos tempos modernos. Será em caminho destruído pela bárbara rudeza dos fanáticos. Ela está insistente nesse negócio também. Martelos e picaretas desfarão tudo isso, de modo
que a posteridade só conhecerá esta maravilhosa Palas Athena através das descrições. A obra de Fídias será vítima do muito ouro nela empregado. Péricles, que a ouvia, deu uma informação curiosa. Só no vestuário empatamos 400 talentos de ouro. Quanto significa isso em moeda moderna, vovó? Quis saber Pedrinho. O talento é a medida do ouro e da prata destes povos. Tem variado de valor com o tempo e o lugar. Aqui hoje o talento ático vale 297 libras esterlinas. Cáspite! Exclamou o Narizinho e fez a conta de cabeça. 400 talentos de 297 libras dão 118.800 libras, ou seja, 11.880 contos de réis na moeda do Brasil. Vestido mais caro nunca houve no mundo. E as pedrarias, observou Dona Benta, e o marfim, e o trabalho dos artistas, do artista. Repare nos olhos, disse Péricles, são feitos de duas enormes opalas, cuja transparência copia o tom dos olhos humanos. Muito nos custou descobrir esse par de gemas. Com efeito, os olhos de Atena davam a ilusão de vivos. Dona Benta continuava em êxtase. Sinto-me como que diante de uma constelação que reduz as obras de arte a simples estreias. Que riqueza! Que maravilha! Ao pé do escudo de Atena havia uma serpente de bronze enroscada no cabo da lança. Olha aqui. A estátua de Atena. Na ponta da lança uma serpente enroscada. O tamanho deles, ó, diante da deusa. Pedrinho, que já estivera com Fídias no interior do templo e se informara daquele detalhe, resolveu dar um tombo em Dona Benta. Vovó sabe tudo, disse ele, mas aposto que não sabe o nome desta serpente. Dona Benta declarou que de fato não sabia. Pois é o Erectônio, disse o menino todo lampeiro, um filho de Hefesto e Atis, que ora é representado assim, sob forma de serpente, ora meio serpente, meio homem. Foi o criador da festa Panateneia. E tinha no corpo 2 gotas do sangue da Górgona. Uma que matava, outra que fazia viver. Pelo menos foi isso que o Sr. Fídias nos contou. Desta vez, vovó ficou nocaute, concluiu ele, piscando para Narizinho. E com o maior prazer, meu filho. Não há avó que não se delicie com os nocautes que leva dos netos, respondeu Dona Benta, sorrindo para Péricles. O estadista grego fez várias observações sobre a inteligência daquelas crianças. E teve de ouvir da boa avó algumas passagens da vida deles lá no sítio. Imagine agora, Sr. Péricles, quando voltarem daqui, os quinaus que vão dar em todos os adultos que tiverem o topete de falar em coisas gregas. Em seguida, Péricles explicou a significação das esculturas em alto relevo do pedestal. Temos aqui uma série de combates, porque foi em consequência destas lutas que Palas Athena submergiu do crânio de Zeus. Nesta face a senhora vê a terrível refrega entre os deuses e os gigantes. Nesta outra, o combate das Amazonas. E nesta outra, a luta dos Lápitas com os centauros. Pedrinho, que andava com os instintos belicosos muito assanhados, quis saber que luta fora essa, a dos Lápitas contra os centauros.
Fídias explicou. Os Láptas eram um antiquíssimo povo da Tessália, cujo rei, Pirito, ao casar-se com Deidamia, caiu na asneira de convidar para a festa os centauros, os quais, embebedando-se, tentaram raptar a noiva e as mais belas convidadas. Veio a medonha luta. Afinal, os perturbadores da festa foram vencidos e expulsos pelos Láptas, ajudados pelo heróico Teseu. Eis a história. Muito bem, disse Pedrinho. Na nossa penetração no fundo da Grécia, havemos de visitar e apresentar cumprimentos a esses Láptas. A palavra penetração causou espécie aos dois gregos. Ah, meus senhores, disse Dona Benta, estes meninos são do chifre furado. Coisa nenhuma os contenta. Vão continuar pela Grécia dentro essa viagem, esta penetração no passado. Eu ia com eles, mas já estou de ideias mudadas. Prefiro ficar por aqui com a minha neta Narizinho, enquanto os outros fazem o tal mergulho. Aquela resolução espantou os meninos. Sério, vovó? Sério, meu filho? Terei mais gosto em passar algum tempo nesta cidade de Péricles, estudando costumes e conversando com vultos eminentes, do que andar à aventura com os monstros da fábula. Deixo isso para vocês, que estão no período heróico da existência. A juventude. E esta, exclamou Pedrinho, voltando-se para Emília e o Visconde, temos que afundar na velha ela de sozinhos. E que tem isso? Animou Emília. Você bem sabe que nas ocasiões difíceis Dona Benta não vale nada, até atrapalha. Ela que fique cocando estas artes de Atenas. Eu quero façanhas, sou quixótica. O Visconde, que nunca fora grande amigo de aventuras, gemeu desculpinhas para não ir. Porque, afinal de contas, disse ele, o beija-flor não pode ser largado sem comando no porto. Olha o Pulha, exclamou Pedrinho, está com o célebre medo, é isso. Não se incomode com o iate, Rabicó está lá. Vovó o promove a comandante e pronto. Você não escapa não, Visconde. Há de ir conosco para ver a hidra de Lerna e os centauros e as górgonas. O sabuguinho científico suspirou resignadamente. Péricles e Fídias não entenderam grande coisa daquela prosa, nem o suspiro do Visconde. Dona Benta teve de explicar e falou das funções do velho fidalgo nas eternas aventuras dos meninos. Como é o único que é consertável, disse ela, os meninos sempre recorrem ao Visconde nas ocasiões de maior perigo. Por quê? Porque se ele perecer, tia Anastácia faz outra. Esse corpinho que os senhores estão vendo já é o terceiro ou quarto. Os dois gregos entreolharam-se. Não entendiam coisa alguma. O exame da estátua da deusa continuou. Note que Atena traz ao ombro e ao peito a égide, disse Fídias. Sim, a égide, repetiu Dona Benta, recordando-se desse termo. Primitivamente, queria dizer a pele de cabra que os guerreiros punham ao ombro e ao peito como resguardo. A égide dos deuses era feita da pele da cabra amalteia, que havia aleitado os Zeus. Na égide de Atena, o escultor colocara a cabeça da Medusa. Depois de demorados comentários sobre a égide, os colares, os brincos e a túnica, todos se retiraram da naus, para irem ver a outra parte do templo que tinha entrada pelos fundos. Nessa parte havia dois recintos, um mais estreito, de nome Epistódomo, e o outro mais amplo, de nome Partenon. Partenon? Então Partenon é o nome especial disto aqui? Admirou-se Dona Benta. Sim, respondeu Fídias. A parte central onde está a deusa é o Hecatômpedos.
Esta aqui é o Partenon, nome que já anda a denominar o templo inteiro. Então, Partenon é o nome de uma parte do templo, não é o nome do templo inteiro, mas acabou virando, né? E para que servem estes recintos? Para depósito dos tesouros, das oferendas feitas à deusa. É a sacristia! Berrou Emília. Os 2 recintos ainda estavam sem função, vazios, com operários trabalhando em remates. Dona Benta continuou nas suas expansões. Que pena, meu Deus, que pena os modernos só conhecerem as ruínas deste primor, a estupidez humana, o fanatismo religioso. Quantas e quantas maravilhas, únicas no mundo, não foram boçalmente destruídas por esses 2 cascos de cavalo? Péricles contou a história do velho templo que existia naquele ponto e de como veio a ideia de levantar o atual, maior e infinitamente mais rico. Atenas entrou numa era de grande prosperidade, disse ele, e quer agradecer a proteção da deusa com uma obra de valor excepcional. Estamos a fazer isto sem olhar a trabalho e despesas. Estamos a fazer o máximo. Que melhor emprego poderíamos dar ao tesouro de Delos? Na luta com a Pérsia, que Atenas estava administrando o tesouro de Delos. Na luta com a Pérsia, as repúblicas gregas haviam dado a Atenas o comando supremo, a Liga Délia. Para isso, entregaram-lhe um grande tesouro comum, correspondente a 2,5 milhões de libras esterlinas de hoje. Mas Atenas saiu vitoriosa da luta sem ter necessidade de bulir no tesouro, e Péricles, muito sabiamente, o estava empregando no embelezamento da cidade. Ah, exclamou Dona Benta, se todos os tesouros de guerra, isto é, os destinados a destruir, fossem como o de Delos, empregados em construir, em que assombro não estaria transformado o mundo moderno? Péricles olhou para o sol. Quase 11 horas. Tenho de ir-me para casa. Aquele 11 horas pareceu esquisitíssimo a Pedrinho, pois o seu relógio de pulseira marcava 4 menos 10. 11 horas nada, disse ele. 4 menos 10, isso sim. Péricles levou a uma clepsidra que havia ao lado do templo e apontou para o quadrante. A clepsidra marcava 11 horas menos 10 minutos. Não estou entendendo, disse Pedrinho. O meu relógio marca pouco menos de 4. E é um reloginho que não nega fogo. Travou-se a discussão sobre o assunto, até que descobriram a causa do desencontro. Os gregos contavam as horas a partir do nascer do sol, de modo que o meio-dia moderno era para eles a 7ª hora, não a 12ª, como para nós de hoje. Assim sendo, as 11 horas marcadas pela clepsidra do Partenon correspondiam às 4 do relógio de Pedrinho. Aquele reloginho tornou-se um acontecimento. Péricles e Fídias examinaram-no com a maior atenção. Dona Benta explicou. É a nossa máquina moderna de marcar as horas. Há lá dentro um sistema de rodinhas e peças combinadas, postas em movimento por uma certa mola de aço em espiral. Aqui temos o mostrador, que corresponde ao quadrante da clepsidra. O pequeno aparelho causou maior assombro aos 2 homens, que por mais que se esforçassem, não conseguiam entendê-lo. Dona Benta suou para dar uma ideia do maquinismo. Chegou por fim o momento de separarem-se. Pois, minha senhora, disse Péricles, muito gosto me deu a sua resolução de ficar em Atenas, enquanto os meninos dão lá o tal mergulho no passado, que não sei o que seja. E faço questão de tê-la como minha hóspede. Não sei como agradecer tamanha honra, Sr. Péricles. Não conheço aqui ninguém, nem sei de hotéis. Minha intenção era ficar a bordo do Beija-Flor, mas já que me oferece hospedagem, aceito. Ficarei em Atenas com a minha neta, enquanto os outros fazem a penetração. Tenho agora de ir ao iate para uns arranjos. Mais tarde aparecerei em tua casa. Ótimo, disse Péricles.
Esperá-la-emos para o jantar. Quero que conheça alguns dos meus amigos. Adeus, Sr. Péricles. Adeus, Sr. Fídias, disse Dona Benta, afastando-se. Ela se foi para o Beija-Flor das Ondas, com a criançada a correr na frente. Capítulo 9. O pó número 2. Lá no Pireu, o Beija-Flor das Ondas estava rodeado de pequenas embarcações repletas de curiosos. Os gregos não cessavam de admirar o estranhíssimo iate que misteriosamente aparecera no porto. Embora fosse barco de proporções muito modestas, parecia um colosso comparado às trirremes gregas e mais embarcações mercantes ali ancoradas. Quando o bandinho de Dona Benta chegou ao cais, nenhum dos 5 pôde conter o riso. Sentados à proa do iate estava o excelentíssimo senhor Marquês de Rabicó, de boné de imediato na cabeça e binóculo em punho. De vez em quando olhava ao longe, displicentemente. "O malandro!" exclamou Pedrinho. "Vejam a importância dele, a bancar o almirante para todos esses basbaques." A multidão dos curiosos não entendia nada, de nada. Não entendia o iate e ainda menos aquele porquinho de boné. Então o senhor disse lá na proa. As trirremes gregas chamaram a atenção do menino. "Repare, vovó, que elegantes e leves elas são." "Na realidade, meu filho, estas embarcações primam pela leveza. Basta dizer que já têm sido transportadas por terra de um ponto do mar a outro. Medem mais ou menos 40 metros de comprido e 5 de largura, e são levadas por 200 remadores dispostos em 3 filas, uma por cima da outra. Daí o nome de trirremes, ou barcos de 3 ordens de remos. Há ainda as birremes, com 2 ordens de remos. São embarcações que calam muito pouco." "Pouco?" berrou Emília. "Calam-se até demais. Estão caladíssimas. Não ouço o menor som vindo delas." "Em linguagem náutica, Emília, calar quer dizer outra coisa. Quer dizer afundar na água. Como são muito leves, as trirremes só afundam ou só calam 1 metro, mais ou menos. O nosso iate cala 3 metros. "E a velocidade?" perguntou Pedrinho. "Quantas milhas fazem por hora?" A história conta de um trajeto de 150 léguas em 3 dias, feito pela trirreme de Teopompo, um corsário de Mileto que Lisandro despachou para levar a notícia de uma vitória. 150 léguas são 900 quilômetros, o que dá 300 quilômetros por dia, ou 12,5 quilômetros por hora, isto é, quase 7 milhas. "Mas isso é marcha de lesma, vovó", caçoou o menino. "Não, meu filho. Para um barco de remo é velocidade ótima." Daí os triunfos dos gregos no mar. Na célebre batalha de Salamina, travada com a frota de Xerxes, rei da Pérsia, no ano 480 a.C. Sei, interrompeu Pedrinho. "Em Salamina, Temístocles derrotou a esquadra persa." "E por falar, se essa batalha foi em 480 a.C., ou há só 42 anos de hoje, ainda devem existir por aqui alguns veteranos de Salamina." "Possibilíssimo. Qualquer desses marujos sessentões aqui no cais pode muito bem ter sido um guerreiro daquela época." Pedrinho prestou bastante atenção num deles, para decorar-lhe a cara. "Quando voltar ao sítio, posso afirmar que contemplei com meus olhos um veterano de Salamina." Ao vê-los aparecer no navio, Rabicó perdeu imediatamente a importância. "Que há de novo por aqui?" perguntou Pedrinho. "Nada, tudo em ordem", respondeu o imediato. "Só essa multidão de patetas que rodeiam o Beija-Flor. Estão assombradíssimos. Nunca viram um colosso maior."
Dona Benta e Narizinho foram arrumar as malas enquanto Pedrinho e os outros discutiam pormenores da penetração. Eu levo a minha maleta, disse Emília. E eu só o bodoque, disse Pedrinho. Quanto menos carregarmos, melhor. Bodoque é estilingue, né? O Visconde não levava coisa nenhuma, porque jamais possuiu qualquer coisa além da célebre cartolinha. Agora, porém, estava de boné de capitão. Isso o atrapalhou. Quer levar a cartola ou o boné? Emília resolveu o caso. Leve a cartolinha. O boné pertence ao guarda-roupa de bordo. O Visconde não discutiu. Botou a cartolinha na cabeça e pronto. Dirigiram-se ao camarote de Dona Benta. Já estamos preparados para o mergulho, vovó, disse o menino. Dona Benta correu os olhos pelos três. Viu-os em ordem. Pois está bem, declarou. Podem partir. Mas olhe, senhor Pedrinho, muita cautela, hein? Não se esqueça de que já perdemos tia Anastácia. Provisoriamente, vovó, completou o menino. Juro que hei de trazê-la, viva ou morta. Morta não quero. Enterrem-na por lá mesmo. E vocês também não me voltem mortos. Quero-os bem vivinhos e perfeitos. A viagem é das mais perigosas. Em todo caso, como até na lua já estiveram, tenho confiança em que ainda desta vez tudo correrá bem. Fique sossegada, vovó. Apesar daquilo lá ser um viveiro de hidras e heróis tebanos, eu aposto em mim mesmo. Hei de ir, ver e vencer, e trazer-te Anastácia, ainda que seja de rastos. A senhora não me conhece, vovó. Dona Benta riu-se de tanta bravura. Tudo pronto. Pedrinho tirou do bolso um canudo de taquara com um pó dentro. Um pó diferente do antigo pirlim-pim-pim, chamado pó número 2. Despejou um montinho na palma da mão e dividiu em 3 pitadas. Uma para Emília, outra para o Visconde, a última para si. Temos que aspirá-lo ao mesmo tempo, hein? Quando eu disser 3, vamos, 1, 2 e... Espere! Berrou Emília. Ia me esquecendo de uma coisa. E tirando do bolso um pequeno embrulho, entregou-o a Dona Benta. Faça o favor de entregar este presentinho à escrava. Que escrava, Emília? A que nos deu aqueles figos. Pronto, Pedrinho, podemos partir. Pedrinho contou novamente. 1, 2 e 3. As pitadinhas de pó foram aspiradas a um tempo, sem perda de uma só isca. E como por encanto, os 3 pequenos heróis desapareceram do iate. Dona Benta sentiu a célebre pontada no coração. Ai, ai, já estou arrependida de haver dado o meu consentimento. É capaz de acontecer qualquer coisa a Pedrinho. Claro que vai acontecer muita coisa, vovó, disse a menina. Mas que tem isso? Acontece e desacontece, como sempre. Eles sabem sair-se dos maiores apuros. Não se aflige à toa. Dona Benta continuou a suspirar. 10 minutos depois, entrando, já se esquecera daquilo. A boa velhinha era bem como tia Anastácia dizia. Sinhá até parece mais criança que as crianças, credo. Bom, restava agora irem para a residência de Péricles. Estamos na horinha, vovó. Lembre-se que ele nos espera para o jantar. Dona Benta, que andara demais naquele dia, queixou-se de cansaço. Como há de ser para chegarmos até lá, minha filha? Meus pés já não aguentam. Não há táxis? O veículo de Atenas é a liteira. Mas são todas particulares. Não me consta que existam liteiras táxi. Vamos descer, vovó. Lá embaixo resolveremos. Desceram com as malas no lombo de Rabicó. Assim que puseram o pé no cais, um homem de corpo alentado aproximou-se respeitosamente. Minha senhora, o estratego manda pôr à vossa disposição a sua liteira.
disse ele, apontando para uma liteira estacionada ali perto, ladeada de 5 latagões. Eram escravos de Péricles. Dona Benta respirou. Ora, graças. E encaminhou-se para o veículo. Narizinho, porém, revoltou-se. Não podia admitir que seres humanos fossem usados como bestas de transporte. Não tenho coragem de entrar nisso, vovó. Desaforo. Gente como nós a nos carregar? Nunca. E ainda chamam a isso democracia. Menina, cada terra com seu uso, cada roca com seu fuso. Entre. Vá protestando, mas entre. Narizinho entrou a resmungar. Dona Benta foi se reclinando na liteira ao modo da época. Lindo veículo, muito sóbrio, sem os exageros do luxo inútil. Em todas as coisas, os gregos revelavam o seu fino senso da justa medida. Estratego, vovó? Que história de estratego é essa que o liteiro disse? É o posto de Péricles no governo. Ele não é rei, então? É e não é. Não é, porque legalmente não há mais reis em Atenas. E é, porque realmente quem manda é ele. O nome de seu posto, entretanto, é estratego, uma espécie de general que também cuida dos negócios administrativos. Em Atenas existem ainda 9 arcontes, magistrados que substituíram o rei, embora não herdem o posto, nem sejam eleitos. Então, como é? São escolhidos pela sorte, minha filha, um sistema que acho menos perigoso que o da eleição. Os arcontes fazem como os reis da Inglaterra. Reinam, mas não governam. Quem realmente governa são os estrategos, equivalentes aos modernos ministros de Estado. Péricles corresponde a um primeiro-ministro da Inglaterra. O balanço da liteira era suave. A gente até descansa nestes veículos. São camas que se movem, observou Dona Benta. São mais um grandíssimo desaforo, disse a menina. Na primeira ocasião, hei de reclamar do Sr. Péricles contra semelhante abuso. Gente como nós a carregar marmanjos, onde já se viu isso? As ruas de Atenas, embora bastante movimentadas, não tinham o atropelo das ruas modernas. A maioria dos pedestres era composta de escravos. Os cidadãos saíam quase sempre em suas liteiras. Como há escravos por aqui, admirou-se Narizinho. Muitos, minha filha, cerca de 400 mil. E cidadãos, uns 30 mil no máximo. A distância entre o porto e a residência de Péricles foi vencida em pouco mais de uma hora, sem nenhum cansaço para as transportadas. A canseira na Grécia não cabia aos cidadãos. Ao atravessarem a ágora, viram um homem a discorrer num grupo de moços. Será Sócrates? Pensou consigo Dona Benta. Dali à residência do estratego era um pulo. Que beleza Atenas, vovó! Estátuas por toda parte, monumentos. Nunca houve no mundo, minha filha, um centro mais cheio de arte. E que arte! A de Fídias e seus grandes discípulos. O simples fato de ser Fídias o diretor-geral da reconstrução de Atenas, quanto não representa? Que cidade no mundo já teve maior honra? A liteira parou diante da casa de Péricles. Dona Benta, velhinha no cerne, pulou, como se tivesse 20 anos. O mordomo Evângelo veio recebê-la e foi avisar o patrão, o qual apareceu e disse: Atenas inteira só fala no estranho navio ancorado no Pireu, e na maravilhosa vidente que nos dá a honra de sua visita. Mas eu não sou vidente, senhor estratego, já expliquei. Péricles sorriu. Há explicações de uma inutilidade absoluta. Para nós, a senhora é vidente, porque vê ou sabe o que nós não vemos nem sabemos. E Dona Aspásia já veio? Sim, chegou hoje e está a arder de curiosidade. Péricles atravessou o pátio de braço dado a Dona Benta e de mão na mão de Narizinho.
Dirigiu-se à sala de jantar, repleta de convidados. Meus amigos, disse ele entrando, tenho a honra de apresentar-vos Dona Benta Encerrabodes de Oliveira, do Pica-Pau Amarelo, e sua gentil neta Narizinho. Um ó grego escapou de todas as bocas. Capítulo 10. Nos campos da Tessália. A ação do pó, aspirado pelos 3 penetradores, era muito semelhante à do clorofórmio. Eles perdiam a consciência e só acordavam quando atingiam o tempo a visitar. Naquele dia, o tempo em que desejavam acordar era o século XV a.C., justamente o em que se realizavam as famosas façanhas de Hércules. O primeiro a despertar foi Pedrinho. Olhou. Tudo em redor lhe pareceu atrapalhado, girando. Mas tudo se foi assentando, parando de girar, até que ele pôde ver onde se achava. Um campo com montanhas azuis ao longe. Pedrinho examinou o capim. Era diferente do lado do sítio. O mato, os arbustos também eram diferentes. E aquelas manchas brancas no pasto? Firmou a vista. Ah, carneiro, sim. A seu lado ainda jaziam no sono Emília e o Visconde. Só acordaram minutos depois. O menino apontou para os carneiros. Onde há rebanho, há pastor, disse ele. Temos de procurar o pastor daquele rebanho. Levantaram-se os 3 e foram. E a 200 metros dali descobriram um pastor sentado numa pedra tocando flauta. Assim que os viu, largou a flauta e arregalou os olhos, espantadíssimo. Somos amigos, gritou Pedrinho de longe. Era bem jovem esse pastor. Aí dos 20 anos no máximo. Cabelos em caracóis, belo de rosto e de corpo. Vestido rusticamente como todos os pastores dos poemas. Mas continuava de olhos arregalados, sem saber o que pensar. Aquelas 3 figurinhas surgidas diante dele em trajes tão exóticos estavam a atrapalhar-lhe as ideias. Somos amigos, repetiu Pedrinho, achegando-se e sentando-se. Viemos de muitíssimo longe para uma visita a estas plagas e a estes tempos. Meu nome é Pedro Encerrabodes de Oliveira. Esta aqui é a Emília, Marquesa de Rabicó, e aquele ali de Cartolinha é o Visconde de Sabugosa, um sabinho. O pastor nada dizia, continuava no ar, tonto. Talvez seja surdo, Pedrinho, lembrou Emília. Berre mais alto. Não era surdez, não. Era espanto de achar-se na frente de criaturas incompreensíveis. Afinal, vendo-as desarmadas e com aspecto de boa paz, o pastor foi voltando a si e falou. Mas quem são? De onde vêm? Já expliquei. Viemos do Pica-Pau Amarelo. Somos exploradores do tempo, graças a um pó mágico que nos leva a qualquer século que queiramos visitar. Que terras são estas aqui? Que montanha é aquela a colar? Quem é o rei deste país? Vamos, fale. O pastorzinho ainda gaguejou um pouco, por fim falou. Contou que aquilo por ali era a Tessália, e a montanha azul era o Olimpo. O Olimpo? O Monte Olimpo, onde moram os deuses? Sim. Os 3 penetradores arregalaram os olhos para a montanha azul. Que maravilha! Explicou Pedrinho. E que sorte a nossa! Acordamos exatamente onde queríamos acordar. Sabe, pastor, que a nossa intenção é, antes de mais nada, subirmos aquela montanha para uma visita à morada dos deuses. O pastor fez cara de idiota. Sim, confirmou Emília. Vamos subir ao Olimpo para ver os deuses e esclarecer um ponto que nos está preocupando muito.
que é saber a verdade a respeito do tal néctar e da tal ambrosia. O néctar eu imagino que seja mais ou menos o mel, né? Já da ambrosia não faço a menor ideia. Queremos ver, cheirar, provar essas maravilhosas substâncias. O pastor deu uma risada gostosa. Que absurdo! Nunca, nunca, jamais em tempo algum, houve mortal que subisse ao Olimpo e conhecesse a bebida e a comida dos deuses. Os raios de Zeus fulminariam instantaneamente o doido que em tal pensasse. Pois não somos doidos e pensamos nisso, declarou Emília, e havemos de subir ao Olimpo e regalar-nos com o néctar e a ambrosia. Temos feito tanta coisa prodigiosa que isso de subir ao Olimpo é o que lá no sítio chamamos café pequeno. Mas é loucura, gritou o pastor, apavorado. Emília deu uma risada. Você não nos conhece, menino. Somos do Arco da Velha. Até ali o senhor Visconde, que é um sabugo, já está célebre. O Visconde suspirou. É verdade, tenho realizado grandes prodígios, como este, por exemplo, de andar pelo mundo com a canastrinha da senhora Marquesa às costas. Ai, ai. Emília explicou. Ele é um sábio, e os sábios só gostam de carregar coisas na cabeça. São assim porque as coisas que a gente carrega na cabeça não pesam. É a preguiça. Mas nestas expedições eu gosto de ter comigo certos preparos, que nos momentos de apuros nos são preciosos, e por isso viajo com a minha canastrinha. E quem tem de carregá-la é ele, porque é o mais fraco de todos. E a lei do mundo é o forte desapertar para a esquerda, isto é, abusar do fraco. E a culpa, senhor pastor, é do Visconde mesmo, que nos andou ensinando as teorias de um Darwin, que disse que a vida é um combate que aos fracos abate e aos fortes e aos bravos só pode exaltar. Para, Emília, gritou Pedrinho. Parece que o pó embebedou você. Isso não é Darwin. É um verso do poeta Gonçalves Dias. Para de falar. Emília parou. Não em obediência ao grito, mas porque saíra a correr atrás de um cordeirinho desgarrado do rebanho. De quem são esses animais? Perguntou o menino. De meu pai, que é azeitoneiro no burgo próximo. Enlatador de azeitonas? A palavra enlatador? A palavra enlatador não foi compreendida pelo pastorzinho. Meu pai cultiva oliveiras, disse ele. Que interessante, exclamou Pedrinho. O nome da minha família é Oliveira, o mesmo nome da árvore que produz a azeitona e com tanta abundância aparece aqui. Mas lá em nossa terra só existem azeitonas em latas. Latas? Repetiu o pastor. Foi difícil ao menino explicar a significação de lata, pois naquele tempo as vasilhas eram quase que exclusivamente feitas de barro. Vasilhas de folha não existiam. A diferença de mentalidade entre ele e o pastor era tão grande que a menor coisa reclamava explicações complementares. E inúteis, porque o pastor ficava na mesma. Emília voltou, arrastando o cordeirinho pela orelha. Malvada, largue-o! Não vê como a ovelha mãe está berrando aflita? Balindo, corrigiu Emília. Quem berra sou eu. Disse e sentou-se com o cordeirinho ao colo. E por falar, murmurou Pedrinho, dirigindo-se ao pastor. Não viu por aqui uma preta velha de lenço vermelho na cabeça? A razão da nossa viagem é justamente procurá-la. E contou toda a história da festa no palácio do príncipe Codadad, o assalto dos monstros da fábula e, por fim, o desaparecimento da tia. Sumiu-se a pobre no grande tumulto que houve. Mas temos esperança de que esteja viva, apenas aprisionada por algum desses monstros. Como é pretíssima e os monstros gregos, como estão acostumados a só comer gente branca, talvez que...
Que jeito tem essa criatura? Perguntou o pastor. Uma beiçuda. Uma beiçuda? Respondeu Emília. Com reumatismo na perna esquerda, nó na tripa, analfabeta, 1000 receitas de doces na cabeça, pé chato, gengiva cor de tomate, assassina de frangos, patos e perus, boieira aqui da pontinha, pipoqueira, cocadeira. Para, Emília, gritou Pedrinho. Estou vendo que o pó desandou você de uma vez. Foi inútil o berro. Emília estava mesmo desandada e continuou. Uma negra pitadeira de um pito muito preto e fedorento. Não sabe o que é pito? Ai, meu Deus do céu. Estes gregos não sabem nada de nada. Mas beiço o senhor sabe o que é, não? Pois basta isso. Não viu uma velha cor de carvão, de lenço vermelho de ramagens na cabeça? E um par de beiços deste tamanho na boca? Se viu, é ela. O pastor não vira ninguém assim. Pois atrás dela andamos, continuou Emília. Porque é a Palazatena lá da cozinha do Pica-Pau Amarelo. Não erra no tempero. Quem come os quitutes de tia Anastácia lambe os beiços e repete a dose. Dom Quixote até engordou vários quilos. Pedrinho jurou encontrá-la e levá-la de volta ao Pica-Pau, nem que seja arrastada pelos cabelos. Não repare, pastor, disse o menino. Emília é como certos despertadores, que às vezes desandam. O pastor ficou na mesma, porque não sabia o que era despertador. Continuaram na prosa por um longo tempo, até que o sol começou a esconder-se atrás das montanhas azuis. A fome veio. Não haverá por aqui alguma coisa de mastigar? A resposta do pastor foi abrir uma sacola e tirar um pedaço de pão e outro de queijo. Cortou várias fatias e distribuiu-as. Que gostoso! O queijo era forte, ardido, queijo de leite de ovelha. Mas a fome fez que Pedrinho o achasse a delícia das delícias. E a dormida, pastor? Onde se dorme aqui? Tenho lá a minha cabana junto ao curral, disse ele, apontando para uma cabaninha que se via dali. E podemos nos recolher. São horas. Os 3 penetradores ajudaram-no a tanger o rebanho para o curral. E depois correram para a cabaninha rústica, onde não viram móveis, só pelegos a um canto. O pastor tirou do monte 3 peles, dando uma a cada um. São as camas. Durmam sossegados e tenham bons sonhos. Deitaram-se todos na lã macia, e minutos depois roncavam. Pedrinho jamais esqueceu do sono dormido na cabana daquele pastor da Tessália, no século XV a.C. Foi, dizia ele sempre, o mais belo dos meus sonhos.